e vamos falar um pouquinho sobre economia circular como fator estratégico empresarial. A economia circular, na minha concepção, e a gente vem estudando esse assunto já há muito tempo, e tudo se iniciou há 10 anos atrás, quando nós iniciamos nossa jornada na indústria Fox. E logo depois, quando a gente foi apresentado ao conceito da quarta revolução industrial, e nós começamos a perceber que isso era algo muito grande. A quarta revolução industrial, ela veio como um grande impacto no mundo, mas eu posso afirmar para vocês que a economia circular é uma nova onda que chegará ainda mais forte. Essa é a nossa equipe, parte da nossa equipe, e as empresas que nós administramos. Esse pessoal são pessoas brilhantes que efetivamente nos ajudam todos os dias a caminhar em direção ao nosso sonho, a nossa expectativa, a nossa motivação de circular, circular, circular. Para que nós possamos falar um pouquinho de economia circular, eu realmente preciso voltar na primeira revolução industrial. Eu vou fazer um briefing rápido sobre as revoluções e o que isso impacta no conceito da circularidade. Na primeira revolução industrial foi um marco na humanidade, ao qual aconteceu por volta de 1780, e nós tivemos a mecanização aparecendo. A história do tear, que a maioria de vocês conhece, muito popular esse conceito, e ela foi possível a partir do vapor, ou seja, nós passamos a ter uma nova maneira de energia, eu saio da força animal para uma força motriz diferente, a força a vapor. Na segunda revolução industrial, por meados de 1870, praticamente 100 anos depois da primeira, nós observamos o surgimento da produção em massa, a energia elétrica e a energia de petróleo. O que seria a energia de petróleo? A energia de petróleo, ela está intimamente ligada com a gasolina, por exemplo, e o motor a combustão. Então, a indústria automobilística, ela nasce fortemente na segunda revolução industrial. Posteriormente, nós vemos a terceira revolução industrial, já no pós-guerra, 1950, a introdução da automação industrial, eletrônica e informática e a energia nuclear começando a ser utilizadas como fonte de iluminação para as cidades, entre muitas outras aplicabilidades. Ultimamente é bastante comum ouvirmos a terminologia quarta revolução industrial, fusão de tecnologias e energia limpa. Nós temos aí a fotovoltaica, a eólica, as energias limpas. Agora, nessa linha do tempo que estamos falando de mais ou menos 200, 250 anos, eu gostaria de salientar dois eventos que aconteceram que contribuíram muito para a economia linear, que é a crise de 29, que na década de 30 colapsou o mundo. Só para vocês terem ideia, a título de comparação, na crise de 2008, que foi bastante complexa e que nossa geração presenciou, o PIB mundial recuou 1%. Já na crise de 29, o PIB mundial recusou 15%. 15%. E isso efetivamente só começou a ser reconstruído no pós-guerra. Ou seja, ficou bastante... A mão de obra ficou com um nível de desocupação muito grande, principalmente nos Estados Unidos. Agora nós temos um outro marco que aconteceu entre a segunda e a terceira revolução industrial, que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela acabou em 45, final de 45, e deixou o seguinte cenário: Europa destruída, Ásia destruída, América do Sul praticamente inexistente naquele momento, e Estados Unidos com uma indústria de produção em massa extremamente montada, uma tecnologia, ou melhor, um conceito da obsolescência programada bem desenhado, um mundo inteiro para reconstruir, e aí nós vemos no pós-guerra a força de trabalho dos Estados Unidos em 1%, menos de 1% de desocupação. As indústrias produziram como nunca. E aí nós precisamos criar a seta da economia, né? Extrai,
industrializa, comercializa e descarta. Extrai, industrializa, comercializa e descarta. E isso efetivamente começou a gerar algo extremamente insustentável. Estima-se que em 2050 nós seremos aproximadamente 10 bilhões de pessoas. E quando você fala do dia de sobrecarga da Terra, que é um conceito que fala o momento que nós entramos a crédito, ou seja, quando nós consumimos todo o recurso disponível que a Terra tem capacidade de geração para aquele ano, isso gera o dia de sobrecarga. O ano passado 2018 foi em agosto. Em agosto, nós consumimos o recurso que teoricamente estava disponível para o ano de agosto. Todo o restante do ano seríamos outra terra. Hoje nós precisaríamos de 1,7 terras para manter o consumo do jeito que nós estamos. Agora, avançando, eu gostaria de mencionar bastante esse autor, Chris Anderson, que eu gosto bastante, e ele diz uma frase que marcou muito os meus estudos. No que tange, não vivemos numa era de mudança. Vivemos numa mudança de era. E quando nós vivemos numa mudança de era, nós vemos que existe um mundo em declínio. O que é esse mundo em declínio? Podemos dizer que as velhas revoluções. Porque a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial são realmente muito próximas. As características dela são muito próximas, muito pouco se mudou. Não teve tantas transformações. Então, o que marca uma revolução? Uma revolução é marcada basicamente por 3 pilares: mudança social, mudança econômica e mudança política. Quando nós falamos de mudança econômica, talvez venha aqui à minha mente que estaria no momento exato de falarmos da mudança da economia linear para a economia circular. Surge um novo momento, surge um novo mundo. E quando isso acontece, existe então essa intersecção. E essa intersecção precisa ser avaliada com bastante critério, porque, por exemplo, olhar para históricos do passado e pegar como benchmark, talvez seja um benchmark de um mundo em declínio. Como nós estamos falando de economia, de uma quarta revolução industrial, de um momento que há muita transformação, também, desde a década de 70 para cá, ou seja, logo no início da terceira revolução industrial, começou-se a surgir os movimentos de uma economia diferente, uma economia que descarta menos. Então, eu fiz aqui uma linha do tempo, vocês já perceberam que eu gosto muito de linha de tempo, uma linha de tempo sobre a evolução do pensamento circular. Então, nós temos que tudo iniciou na década de 70, ao qual nós temos registro do pensamento em ciclos ou economia de performance por um arquiteto Walter, da Suíça. Logo depois, ainda na mesma década, a ecologia industrial pelos americanos. Em seguida, a simbiose industrial ainda na década de 70. Agora, já na década de 90, nós vimos John Lilly lançando o conceito, introduzindo o conceito do design regenerativo. Na década de 90 ainda surge um novo conceito que geralmente não é observado na linha do tempo de pensamentos de economia circular. Mas eu quis enfatizá-lo, que é o Triple Bottom Line, que começou a ter uma visibilidade contábil, uma visibilidade econômica, uma visibilidade financeira por parte das organizações, nas cadeias de suprimentos, no supply chain, sobre a questão da sustentabilidade. Em seguida, nós vimos, mais recentemente, a bióloga Janine lançando o conceito da biomimétrica, que está muito ligado com a questão da regeneração. E, mais recentemente, que é o que efetivamente nós vamos falar no momento, é sobre a economia circular, que, na minha concepção, a melhor e mais eficaz referência que temos no momento é a Ellen MacArthur Foundation, que é uma britânica navegadora. Vamos falar um pouquinho, resumidamente, sobre a economia circular. Esse é o diagrama borboleta. O diagrama borboleta, muito conhecido como diagrama borboleta, popularmente conhecido como diagrama borboleta, ele é a melhor expressão holística que temos na atualidade para mostrar a circularidade, a economia circular. Do lado esquerdo, daquele ciclo verde, você pode observar a questão dos ciclos biológicos, dos nutrientes biológicos. Do lado direito, nós temos os ciclos dos nutrientes técnicos. O que são isso? Nós poderíamos falar de a orgânica e a inorgânica. É muito importante ressaltar
que apesar desse diagrama ser o mais completo e o melhor que nós temos na atualidade para representar a questão de circularidade, ele não contempla ciclos mistos. O que seria ciclos mistos? Por exemplo, quando você pega uma camiseta que consta 50% poliéster, 50% algodão. Isso são ciclos mistos, muito difícil de separar. Por esse motivo que nós gostamos de falar quando estamos palestrando e ensinando engenheiros projetistas, para eles terem uma visão do ciclo de vida dos materiais. Como eu vou desmontar, como eu vou reaproveitar. Um outro exemplo de ciclo misto é quando você compra um pacote de biscoito, de bolacha, depende se você estiver no Rio, né? Mas, brincadeiras à parte do biscoito ou da bolacha, quando você compra esse produto, você tem o ciclo técnico na embalagem, você tem o ciclo biológico no produto em si, no alimento. Então, o diagrama borboleta, apesar de ser extremamente eficaz e extremamente usado ao entorno do mundo, ele não representa ciclos mistos. Contudo, hoje nós vamos nos limitar ao ciclo técnico e nos limitar nesse momento ao ciclo mais distante do utilizador. Quem é o utilizador? Aquela figura que representa uma pessoa, aqui muda um conceito muito importante, uma mudança total de mindset, que diz respeito a, na economia linear nós somos consumidores, na economia circular nós somos utilizadores, eu utilizo algo, eu não consumo algo. Então eu utilizo produtos que são compostos de alumínio, de ferro, de cobre, de ouro, de plástico, entre outros materiais. E quanto mais próximo o ciclo estiver do utilizador, maior a preservação de valor. E aqui entra o conceito estratégico de aplicabilidade da economia circular. Quanto mais a indústria for circular, mais ela preserva o valor. Nós vamos falar sobre isso nos próximos slides. Esse fluxo, esse macrofluxo, é um macrofluxo que nós desenvolvemos há algum tempo atrás e ele expressa exatamente essa questão do fluxo de valor. No canto esquerdo, nós vemos ali os mecanismos de coleta. O que significa isso? Eu tenho 3 fontes praticamente desenhadas para o fluxo de materiais. Vamos falar aqui de lixo eletrônico. No pós-indústria, no pós-venda e no pós-consumo, sendo que o volume naturalmente é maior no pós-consumo. E ali nós temos técnicas para coletar, nós basicamente mapeamos 7 canais de coleta de lixo eletrônico. Esses canais, a partir de serem coletados, são enviados para indústrias. Aquela maior é o que nós chamamos de recicladora primária, ela separa os materiais. E depois cada material vai sendo conduzido para novos fluxos até chegarem novamente a virar um produto. Essa cadeia, quanto mais curta, ou seja, do Si ao Si, vamos imaginar o que é a cadeia mais eficaz, a maior eficiência possível. Si to B to C. Essa seria a melhor representação de apresentar o que eu chamo de reverse supply chain. Ou seja, eu saio do consumidor, passo por uma empresa, um CNPJ e volto para um consumidor. É a cadeia mais curta possível, a partir do momento que você tem uma industrialização no meio. Essa cadeia, ela efetivamente pode ser mais clara de observar a preservação de valor, conforme o exemplo que nós montamos aqui para vocês. Eu vou enfatizar aqui, desculpa. Na economia linear, o fim de vida de um produto, além de significar o fim do seu potencial econômico, também representa o fim de todo o investimento que foi feito sobre esse produto. Bom, aqui nós temos um shredder, exatamente o shredder da nossa planta, que nós operamos hoje para descarte de lixo eletrônico de grande porte. Aqui nós temos uma mineradora. Essa mineradora, ela foi construída pela ThyssenKrupp já há alguns anos e ela é a maior mineradora que existe hoje no âmbito de extração de minérios, carvão inclusive. E é isso mesmo, ali nós vemos o meu shredder na escala 1:1, comparando um shredder com uma máquina de mineração. Vamos entender então o que significa essa diferenciação de magnitude. É uma luta de um gigante contra um pequenininho, um menininho. E funciona da seguinte maneira, vamos limitar ao entendimento do alumínio.
Nós temos aqui o alumínio, que vai gerar os lingotes de alumínio, e o lingote de alumínio vai gerar os produtos que nós temos em casa, por exemplo, uma panela. É o nosso amigo grandão. E o fluxo linear desse amigo grandão nós temos a nossa máquina de extração de bauxita, que a partir disso manda para a refinação da bauxita, que a partir disso manda para uma eletrólise, e isso consome 15,68 megawatts-hora por tonelada de alumínio. Agora, se fazermos um fluxo circular, nós temos ali a coleta e transporte do lixo eletrônico, que encaminha para uma recicladora e consome 0,14 megawatts-horas por tonelada do mesmo alumínio. O que significa isso? Que somente pela fração de alumínio gera-se uma economia de 15,54 megawatts-hora por tonelada. Nessa brincadeira, o nosso menininho, o pequenininho, vence, ele é muito mais eficiente. Aqui eu faço um apelo para você que é empresário, para você que é um empreendedor. Olhar para a circularidade é preservar valor, é você conseguir fazer com menos. Nós podemos falar então, gosto de falar, que uma recicladora, aqui nós temos uma foto da empresa que dirigimos, mas qualquer recicladora, qualquer fábrica de economia circular, ela seria uma classe A no selo Procel. Bom, caminhando para o fim, vamos falar de mais um ciclo do diagrama borboleta, o partilhar. E aqui eu fiz novamente uma linha do tempo que eu iniciei com o rádio. O rádio, por difusor, ele foi extremamente difundido finalzinho da primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial, teve papéis extremamente importantes na história da humanidade. E, em seguida, nós tivemos uma evolução tecnológica e passamos para a televisão preto e branca. Com a televisão preto e branca, surge, então, toda a indústria cinematográfica. E a partir da indústria cinematográfica, nós temos a televisão colorida. E a partir da televisão colorida, nós tivemos o surgimento do videocassete. E aí, talvez você, dependendo da sua idade, você vai se lembrar daquele videocassete Sharp 6 cabeças, que provavelmente você comprou num consórcio. Com isso, surgiu uma grande empresa chamada Blockbuster, que distribuía fitas com locadoras espalhadas ao entorno do mundo. Aí tivemos uma mudança de tecnologia, que era o DVD, basicamente com a mesma funcionalidade do videocassete, mas era um DVD. E aqui nós temos então uma nova cadeia de materiais, nova cadeia de ferro, nova cadeia de plástico, nova cadeia de insumos, extração de alumínio, extração de cobre, todos os materiais que ali contém. Por quê? Grande parte dos videocassetes ainda estão represados na maioria dos lares com aquela promessa. O que você vai fazer com isso? Eu tenho um monte de fita que talvez um dia eu assista e que provavelmente você não assistiu e nunca assistirá. Ou seja, os metais contidos no videocassete poderiam ter sido transformados em metais para produzirem um DVD, o aparelho DVD. Com isso, então, uma nova empresa viu um nicho de mercado e falou, vamos distribuir o DVD via correio. E aqui surge nova indústria, vocês podem imaginar a indústria de papel fabricando os envelopes para os DVD e espalhando ao entorno do mundo. Nova extração de recursos, nova extração de meios, novos investimentos, novas fábricas, novo consumo de energia, novo consumo de água e toda a cadeia produtiva que gerou somente essa mudança. Mas aí veio a quarta Revolução Industrial, e com a quarta Revolução Industrial nós tivemos um monte de ferramentas, e dentro dessas ferramentas nós vimos, por exemplo, uma ferramenta muito conhecida, uma tecnologia chamada Cloud Computer, e essa ferramenta permitiu, por exemplo, que surgisse uma plataforma chamada Streaming. E aí nós temos o Netflix. E quando você surge o Netflix, você faz um rompimento com toda essa cadeia para trás, e basicamente um monte de indústrias deixam de existir, como por exemplo a Blockbuster. Como por exemplo, ninguém mais usa DVD, ou pelo menos usa muito menos. As locadoras simplesmente se desconstruíram. E aqui eu chamo muita atenção, quando se fala de economia circular, ela vai chegar no seu negócio mais cedo ou mais tarde. Poderíamos criar muitas outras linhas aqui, como por exemplo o Airbnb. Em vez de eu construir um prédio inteiro, eu uso os estoques que estão disponíveis na casa de todos nós. Ou por exemplo, quando eu falo de um Uber,
Eu fiz uma linha dessa do tempo para o case Uber. E se você pegar, eu vou me limitar a um exemplo de um estudo que eu fiz no centro de São Paulo. As casas mais antigas de São Paulo têm garagem para um carro. E elas perderam o valor porque ela tinha garagem para um carro, porque chegou um determinado momento, todas as pessoas queriam ter 2 carros. Era realmente um carro, 2 carros da família queriam garagens para 2 carros. Casas com garagem para 2 carros. Só que agora, com a questão do Uber, o preço da logística pessoal despencou, principalmente dentro de um raio de 10 km, e com isso as pessoas começaram a vender carros. E agora você vê casas com garagem de 2 carros com uma vaga vazia. Hoje nós vemos claramente que a utilização do recurso carro está sendo muito melhor aproveitada do que foi há pouco tempo atrás. Ou seja, a 4ª Revolução Industrial proporcionou ferramentas para que a economia circular ganhasse muita relevância. Nós vemos isso em plataformas como, por exemplo, uma OLX, um Mercado Livre, entre outras, que você pode colocar à venda aqueles produtos que você não utiliza mais. Se isso acontecerá, começar a ter a consciência clara que a circulação de equipamentos, a circulação de materiais é muito mais possui muito mais longevidade para o planeta, isso vai começar a acontecer e eu convido você, empresário, eu convido você, empreendedor, a ter isso em mente. Por quê? Uma furadeira. A maioria das casas desse país tem uma furadeira. E quando eu fiz uma pesquisa, geralmente os utilizadores, poucos passam de 100 furos feitos com essa furadeira. E eu fiz uma pesquisa, quantos furos uma furadeira é capaz de fazer? E eu cheguei a encontrar uma furadeira que já fez mais de 20 mil furos. Eu pergunto, você precisa de uma furadeira ou você precisa do furo? Efetivamente, na economia circular, o consumo se transforma em serviço. E essa movimentação não vai destruir postos de emprego, vai ampliar postos de emprego. Um novo mundo está surgindo, um velho mundo está decrescendo, está deixando de existir, que seria o mundo das revoluções que nos antecederam. Agora, a 4ª Revolução Industrial, ela revolucionou conceitos econômicos, conceitos políticos e conceitos sociais. E dentro desses conceitos econômicos, sem dúvida alguma, a economia circular, a economia se transformará, tendendo a uma economia circular, que além de circular produtos, terá uma melhor distribuição com certeza. Com isso, chegamos ao fim. Aqui estão os meus contatos e eu passo a bola para o nosso colega Vanderlei, que vai estar dando continuidade nesse bloco. Muito obrigado, espero que você tenha aproveitado o conteúdo. Então eu convido a Márcia, só que antes de convidar a Márcia, eu apenas gostaria de lembrar a todos que estão aí nos assistindo, de não esquecer de visitar e acessar ali o QR Code na tela. Este bloco especificamente, toda e qualquer contribuição que venha a ser dado será designado aqui para a ATEAL, que é a Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem de Jundiaí, que neste ano está completando aí 35 anos. E toda doação será bem-vinda para que esse trabalho extremamente importante continue acontecendo na ATEAL em toda a região aí de Jundiaí. Muito obrigado a todos. E eu passo a palavra, então, para a Márcia Regina Ewald. Obrigado, Márcia. Olá a todos. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e agradecer especialmente ao CIESP Jundiaí, ao Marcelo e também ao Vanderlei, por essa oportunidade e também dar as boas-vindas para os meus colegas de bloco, que são pessoas conhecidas e queridas e que fazem um excelente trabalho. Bom, agora eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a conversar sobre o assunto proposto. Eu acho que aqui já foi, mas isso. A proposta de palestra para esse evento é desenvolvimento dos processos na economia circular com apoio especialmente de normas técnicas. Eu gostaria de falar sobre esse assunto até de uma certa forma contando
o histórico de como ela foi elaborada, de certa forma também para ajudar a desmistificar o assunto. Em geral, quando se fala de normas técnicas, existe assim, uma certa estranheza, mesmo em relação à elaboração da norma técnica quanto à aplicação. Então, especificamente dentro desse documento, eu queria colocar aqui como ele aconteceu, como ele foi elaborado e em que tempo, para que as pessoas que estão entrando no assunto agora possam entender, e qual seria o engate dela, o engajamento desse documento, e qual seria a importância dela relacionada à economia circular. Então, eu acho importante colocar esses dois ganchos para que as pessoas tenham um pouquinho menos de medo ou desmistifiquem um pouco a necessidade de uma norma técnica ou de uma avaliação relacionada a uma norma técnica. Voltando a 2012, 2013, havia um grupo dentro do Centro de Tecnologia de Informação Renato Ascher, em um projeto suportado pela um projeto suportado, e esse grupo recebeu a seguinte pergunta: como escolher um reciclador de resíduos eletroeletrônicos? Então, à época, existiam algumas empresas ou entidades que tinham material que eles gostariam que fosse recolhido, mas eles não tinham certeza exatamente para quem destinar. Quem exatamente estaria fazendo um trabalho onde se garantisse que todo esse resíduo fosse processado corretamente e que o destino fosse feito de forma correta também. Então, esse grupo, a essa época, encontrou como a solução para esse problema, como identificar um reciclador de resíduos eletroeletrônicos, especialmente, através da possibilidade de uma norma técnica, onde essa norma técnica possuía requisitos, onde ela pudesse ser avaliada por uma segunda parte ou uma terceira parte, e essa empresa ou esse reciclador poderia ser especificamente certificado. Então, a ideia inicial, ao invés de criar selinhos, ou ao invés de criar uma outra forma, a gente pensou em colocar isso como se fosse uma norma técnica aberta, e uma norma técnica onde você tinha requisitos a serem cumpridos, mas não exatamente como ele deveria cumprir os requisitos, de forma que deixaria, de uma forma livre, as empresas desenvolverem os seus processos dentro do tipo de resíduo que ela iria receber, para que elas pudessem dar conta e responder aquelas perguntas relacionadas às bases dessa norma que foi elaborada. Na época também a gente considerou, em relação aos desafios da gestão de resíduos eletroeletrônicos, uma necessidade de, ok, eu vou fazer uma reciclagem desse material, mas eu tenho que manter a preservação ao meio ambiente. Existem normas técnicas já que tratam especificamente de gestão de meio ambiente, mas a gente não encontrou uma coesão relacionada especificamente a eletroeletrônicos. A gente via isso de uma forma genérica, mas não atendia a todas as necessidades que estão relacionadas à área de reciclagem de eletroeletrônicos. A gente queria também que a segurança do trabalhador fosse contemplada, um assunto específico dos resíduos eletroeletrônicos, a rastreabilidade dos resíduos também foi considerado. A gente pensou nesse assunto de como contemplar isso numa norma técnica. A gente também tinha como necessidade específica da área de reciclagem de eletroeletrônicos a descaracterização de informações, porque mesmo que eu tenha responsabilidade por apagar os meus dados, a gente sabe que na prática existem formas que uma pessoa leiga não sabe de como recuperar dados de algum resíduo eletroeletrônico, ou de algum HD, ou de alguma forma de armazenamento de dados. Então,
esse compromisso com descaracterização de informações é importante e é muito também característico do resíduo eletroeletrônico. A gente também se preocupou no pensamento da logística reversa, né, como é que ia ser feito o transporte, a armazenagem, apesar de hoje já existirem coisas específicas, mas à época ainda isso estava em uma conversa um pouco incipiente, né? Não havia nada muito concreto em relação a isso, específico para eletroeletrônicos ou para resíduos eletroeletrônicos. Pensando no reuso e remanufatura, e também à época havia um pensamento de como garantir que catadores ou pessoas em relação a catadores pudessem ter uma certa segurança na hora do manuseio de eletroeletrônicos. Então, isso no passado foram os pontos principais que a gente considerou para pensar num documento normativo. Então, à época, as atividades foram iniciadas em 2011 e o documento foi publicado em 2013. O documento agora está validado a partir de 2017, houve uma revalidação, e essas revalidações são feitas a cada 3, 4 anos. E à época houve uma participação bastante grande, pois as metas e os prazos estavam na época do documento. Depois houve uma mudança de datas e o assunto acabou dando uma esquecida ou dando uma resfriada. Então, a gente retomando agora com o acordo setorial, eu acho que, me parece que o documento agora ele tem uma força bastante grande e apareceu no acordo setorial como necessário aos recicladores. Então, eu acho que esse documento, apesar de ser de 2013, ele é bastante importante, bastante interessante, e ele apesar de ter algumas incongruências com as novas atualizações das normas ISO que são relacionadas nesse documento, elas ainda estão válidas e ainda podem ser aplicadas à área de recicladores de eletroeletrônicos, de resíduos eletroeletrônicos. Uma coisa importante que eu queria considerar em relação a esse documento, a essa norma, é que dentro dela, todos os pilares ou que a gente considerou como importantes, além de ela replicar uma norma existente, ela foi acrescentada de alguns pilares que são, como eu falei anteriormente, para resolver um dos problemas, que é a proteção ao meio ambiente. A segunda questão, que era de nossa preocupação, era a saúde e segurança do trabalho. O terceiro, a rastreabilidade. E o quarto pilar, a segurança dos dados naqueles resíduos eletroeletrônicos. Então, toda vez que a empresa fosse referenciar ao documento ou a recicladora for aplicar o documento, ela deve ter um entendimento bastante forte nesses 4 pilares. O restante do documento, ele foi elaborado de tal forma que ele não criasse uma nova coisa, uma nova forma de pensar na hora de você criar um documento de sistema de gestão. Então, já existem sistemas de gestão que são aplicados, várias recicladoras já são qualificadas em vários sistemas de gestão, inclusive. Então, o nosso entendimento era uma complementação daquilo que já existia, numa linguagem que complementasse aquilo que já existia, de tal forma que fosse de fácil aplicação para as empresas envolvidas, tanto aquelas que vão verificar ou vão auditar a recicladora, quanto na própria atenção e na própria execução relacionada à recicladora. Então, qual é o escopo do documento, né? Para que serve o documento? Então, ela vai estabelecer requisitos para a proteção ao meio ambiente, para o controle dos riscos de segurança e saúde, que são os nossos pilares, e é uma norma aplicável a organizações que realizam atividades de manufatura reversa em resíduos eletroeletrônicos como atividade fim. Então, essa foi uma das questões colocadas
relacionadas ao escopo da norma, isso foi bastante debatido. Então, ela é bastante direcionada e conversa bastante com as empresas ou as entidades que tratam da manufatura reversa, ou os recicladores, como foi colocado no acordo setorial. O decreto de 12 de fevereiro de 2020, ele, no artigo 13, ele cita explicitamente a 16156 e também a 15833 de 2018. A 15833, ela trata de procedimentos específicos, ela coloca alguns procedimentos específicos. Agora, a 16156, ela trata da gestão. Os procedimentos específicos, eles vão aparecer dentro da documentação da própria empresa e devem atender aos pilares. Então, eu vejo essas as diferenças. Mas, vamos dizer que essa norma técnica, ela está relacionada a um pedaço desse fluxo, do fluxo simplificado. Então, a gente percebe que, em alguns casos, existe uma possibilidade ou uma necessidade, talvez, da realização ou de novos documentos normativos. Podem ser normas técnicas, normas ABNT ou a aplicação de normas internacionais. Então, o grupo que trata da questão de normalização, ela pode estar aberta tanto a criar documentos nacionais, discutindo, né, aqui dentro as nossas necessidades específicas, como é possível a utilização de outros documentos normativos já existentes. Então, o próprio grupo de trabalho que tratou da elaboração da 16156, ela também tem, dentro do escopo dela, a tradução de normas IEC, que tratam da questão de sustentabilidade, né, relacionada aos eletroeletrônicos, como a geração de normas e guias nacionais, deixando isso bastante claro e bastante focado ao nosso mercado. Quando você olhar o documento, o documento normativo, você vai perceber que ele tem, como eu disse, uma conversa muito forte com a ISO 14001. Como eu falei, isso foi de propósito, a gente percebeu, a gente fez um estudo em documentos internacionais e percebeu essa tendência e achou que essa seria uma ótima solução para que a gente não criasse uma coisa diferente, que a gente não criasse outros termos, outras definições, a gente só complementasse relacionada à área de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, a manufatura reversa. Então, ela tem uma nomenclatura e uma estrutura muito parecida, ou em alguns casos é o mesmo texto. Então, isso é proposital e isso foi feito para que facilitasse a vida do reciclador que se comprometesse a ser certificado nessa norma de gestão. Ela traz requisitos ambientais, né? Então, é importante isso, é uma dos nossos pilares. Como eu disse, o vocabulário já está lá e já é conhecido. Como eu falei também, as empresas haviam várias empresas certificadas e a gente, como fez, percebeu a possibilidade de inclusão de requisitos de segurança e saúde do trabalho e aqueles específicos para a área de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos. Dentro do documento, isso é uma coisa que talvez gere um pouco de dúvida, existem referências a outros documentos e a gente também tentou fazer uma conversa com documentos IEC existentes. Então, a gente colocou algumas normas internacionais e as normas de sistema de gestão de segurança e até mesmo a referência à NBR 10.004 como componentes desse documento para que a gente conseguisse identificar mais claramente quais são os resíduos perigosos que podem ser encontrados dentro da reciclagem de eletroeletrônicos e que eles pudessem ser identificados e cuidados, né, durante o processo de reciclagem. Então, as outras referências ajudaram a gente a deixar um pouco mais robusto o documento
e chama outras possibilidades, de tal forma que você pode, no futuro, utilizar normas IEC, por exemplo, normas internacionais, de como você descrever o seu produto em relação ao que tem lá dentro, quais são as substâncias potencialmente perigosas, qual é a quantidade necessária, porque a gente hoje não tem consolidado equipamentos fabricados no Brasil que tenham que atender à diretiva RoHS. Então, a gente sabe que em alguns casos, especialmente em resíduos antigos, a gente vai encontrar uma quantidade razoável de substâncias perigosas. Então, é importante que esse movimento dos próprios fabricantes já iniciarem com ações para declaração de material para ajudar no futuro os recicladores, eu acho que isso é um passo importante e que já, se não está acontecendo, deveria já iniciar o mais breve possível. Aqui, continuando as outras referências normativas, né? Se integra a portarias do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, são documentos que são importantes na realização e na aplicação do documento. Agora, esse documento, ele pode auxiliar e ele pode ser um driver nos processos dentro da economia circular ou dentro da cadeia reversa. Então, como é que isso pode ser feito? Ele pode ser feito através do desenvolvimento de processos que levem ao atendimento dos pilares, né? Então, dentro de uma recicladora que já não tem algum dos pilares, ele vai ter que fazer algum desenvolvimento, vai ter que fazer alguma adaptação, ele vai ter que fazer uma melhoria que leve ao atendimento dos pilares. Então, a gente considera esse documento importante porque é um driver para essa melhoria. Ela pode promover também o design de produtos que facilitem desmontagem, separação de materiais. Então, isso também é importante, já foi falado nos discursos anteriores aqui, que você fazer um ecodesign é importante por vários aspectos, para você conhecer o material que você tem lá e você destinar corretamente todos esses materiais, ou reutilizar os materiais. Então, ele também pode promover essa redesign ou um design correto em relação à economia circular. Também ele pode promover um design de produtos com redução de substâncias perigosas, porque você fazer toda a segregação das substâncias perigosas, ele pode ser custoso num reciclador. Então, se você começar a receber produtos mais limpos ou mais livres de substâncias perigosas, pode acontecer também uma facilitação dos processos de reciclagem e um barateamento. Então, a gente acredita que esse documento pode alavancar e reduzir essa possibilidade de ter produtos com substâncias restritas ou substâncias perigosas. E também, como eu já disse anteriormente, importante para alavancar o desenvolvimento de sistemáticas de declaração de materiais. Então, hoje, algumas empresas conhecem todos os materiais que estão dentro dos seus produtos, mas muitas não. Então, o desenvolvimento dessas sistemáticas é importante porque vai ajudar depois em todo o encadeamento na economia circular. Então, a gente acredita que desenvolvendo esse sistema de gestão, a gente consegue também desenvolver tanto a cadeia anterior quanto a posterior. Eu gostaria também terminando a minha fala, convidar todos a participar e contribuir, né, com a elaboração de normas técnicas. Então, essas normas técnicas, elas são ABNT ou IEC-ABNT, a gente participa de comitês internacionais e todo o contato é realizado através do COBEI. O COBEI, ele é um órgão, uma entidade para normalização abaixo da ABNT e que congrega toda a área de eletricidade, eletrônica, iluminação e telecomunicações. Então, meu tempo já está esgotado. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade
E quero também agradecer todos os palestrantes, todos aqueles que assistiram. E agora eu passo a palavra para o Vanderlei. Muito obrigada a todos. Obrigado, muito obrigado, Márcia. A gente volta a falar. Nós temos já algumas perguntas aqui para você, mas a gente faz aqui ao final do bloco, tá ok? Ótimo. Muito bem. Com isso, nós convidamos agora o nosso amigo e colega professor Fabrício Soler. O Fabrício é especialista em direito do ambiente, direito dos resíduos e sustentabilidade. É consultor também da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e da Confederação Nacional da Indústria para Estudos em Resíduos Sólidos e participou de diversos projetos aí junto ao Banco Mundial. É mestre em Direito Ambiental pela PUC, MBA em Infraestrutura pela FGV e especialista em Gestão de Negócio do Setor Energético e da USP, com pós-graduação em Gestão Ambiental também pela USP. Foi indicado aí inúmeras vezes por prestigiosas publicações internacionais, a revista Análise Advocacia, pela Análise Advocacia como advogado admirado na área de direito ambiental. É coordenador também dos cursos de Educação Executiva, Gestão e Direito dos Resíduos e Compliance Ambiental, e organizador do Código de Resíduos e coautor do livro Gestão de Resíduos Sólidos, O que diz a lei, e é sócio da Felsberg Advogado. Muito obrigado, Fabrício. A palavra está contigo. Vanderlei, é uma alegria dividir aqui contigo essa oportunidade. Queria fazer um agradecimento especial e cumprimentar ao Marcelo pela organização, pela concepção desse importante encontro para a gente tratar, né, da logística reversa de produtos eletroeletrônicos. Agradecer o Ciesp Jundiaí, na pessoa do Marcelo, e mais uma vez reiterar o convite não, ao agradecimento pela oportunidade, inclusive a você também, Vanderlei, de reencontrá-lo neste momento. Eu vou trazer aqui algumas considerações bem objetivas para nortear o nosso bate-papo, tentar ser o mais pragmático possível. Fiz uma apresentação bem simples aqui para poder dividir com vocês e poder nortear esse bate-papo. Deixa eu só ver aqui, só me ajeitar aqui. Espera aí. Sim, vou colocar, espera aí. Deixa eu ver se está... Isso, está funcionando, certo? Então, vamos lá. A minha abordagem aqui, bem pragmática, é trazer um pouco do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, e o Plano Estadual de Resíduos do Estado de São Paulo, com ênfase, desculpa, na economia circular e no sistema de logística reversa. O Planares, só para todo mundo ter clareza aqui, nós estamos tratando do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma ferramenta, um instrumento previsto na Política Nacional de Resíduos, que traz o diagnóstico, metas, diretrizes para a gestão de resíduos sólidos no Brasil. O Planares está em consulta pública, ficará em consulta pública até dia 16 de novembro de 2020. E dia 21/10, agora de outubro, será realizada a audiência pública da região Sudeste, em Minas Gerais, para discutir o Plano Nacional. Aqui uma fotografia só do dado no Brasil, só para como se trata de um evento internacional. É importante sempre dar o contexto de como estamos em termos de Brasil. Nós temos hoje no país 5.570 municípios, dos quais 3.000 municípios, 3.001 municípios, para ser mais preciso, fazem a disposição inadequada dos resíduos e rejeitos, se valendo de lixões e aterros controlados
para a disposição final. Apenas 2.569 municípios fazem a disposição ambientalmente adequada. Em 10 anos de publicação de Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós avançamos um pouco. Nós saímos de 70% que utilizava lixões. Hoje, o que nós temos no país é aproximadamente 40% dos municípios ou dos resíduos rejeitos gerados são encaminhados para lixões. Ou seja, ainda 40% é encaminhado disposto de forma inadequada. O Plano Nacional, o Planários, o que ele traz de interessante? Foi comentado já. Ele traz um capítulo específico sobre os produtos eletroeletrônicos e seus componentes, fazendo menção ao acordo setorial que dispõe sobre o sistema de logística reversa firmado em outubro de 2019, trazendo o Decreto Federal 10.240, publicado em fevereiro de 2020, faz menção às duas entidades gestoras do setor de eletroeletrônicos, a Green Electron e a ABRE. O Plano Nacional traz a importância de sustentar a aplicação do princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, de forma a assegurar que todos os agentes da cadeia do setor econômico participem do sistema de logística reversa, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes de produtos eletroeletrônicos, e um dos projetos e ações para fins de implementação da logística reversa é efetivar o sistema de logística reversa de eletroeletrônicos. Efetivar por quê? Com base no acordo e no decreto, a logística reversa de eletroeletrônicos está dividida em duas fases. A primeira fase, que vai até dezembro de 2020, tem algumas medidas de estruturação do sistema de logística reversa, como, por exemplo, o mecanismo financeiro para assegurar a sustentabilidade econômica financeira da logística reversa, medidas fiscais de simplificação da operacionalização do sistema, apoio do MMA para medidas simplificadoras para a instalação dos pontos. Aqui é a primeira fase, que encerra agora em dezembro de 2020. A partir de 1º de janeiro de 2021, começa a implementação física do sistema com a instalação dos pontos de recebimento, com base no cronograma previsto no Decreto Federal 10.240. Então, nós temos a primeira fase de conformação regulatória e uma segunda fase que começa, de fato, a implementação do sistema de logística reversa. Importante aqui que o decreto prevê o seguinte em termos de obrigações dos consumidores: segregar, armazenar, remover previamente ao descarte as informações e dados constantes dos eletroeletrônicos e realizar o seu descarte devidamente de forma adequada e desligados. Lembrando que, ao fazer o descarte, isso está implícita a perda da propriedade do bem, né? Encerra-se essa discussão que, infelizmente, pode ocorrer no Brasil, mas o decreto vem a superar esse ponto. São obrigações dos comerciantes informar aos consumidores sobre as suas responsabilidades, receber, acondicionar, armazenar temporariamente e efetuar a devolução desses produtos aos fabricantes e importadores. Aos distribuidores, incentivar a sua cadeia de comércio, a sua cadeia comercial, a participação dos varejistas nos sistemas de logística reversa, disponibilizar ou custear espaços físicos para os pontos de consolidação. Por fim, aos fabricantes e importadores, compete dar destinação final ambientalmente adequada. E aos importadores, vale frisar, participar de um sistema de logística reversa é pressuposto de conformidade para importar e comercializar produtos eletroeletrônicos no país, e também deve-se fazer valer que a declaração da importação conste como requisito para a concessão da licença o cumprimento da logística reversa de produtos eletroeletrônicos. Dito isso, volto ao Planários para mostrar que tem uma disposição específica prevendo a internalização da economia circular, né, estimulando soluções que rompam a linearidade da disposição e valorizem os resíduos como insumos para a produção de novos produtos, diante de novas rotas tecnológicas, de aproveitamento de materiais descartados, redesign, dentre outras formas de implementação, internalização da economia circular. E prevê também, no curto prazo, a internalização dos princípios de economia circular.
Assim ainda, o Plano Nacional, que está em consulta pública, prevê como projetos e ações voltados à logística reversa, realizar ações direcionadas ao aumento da reciclabilidade, retornabilidade e conteúdo reciclado dos produtos e efetivar os sistemas de logística reversa, no caso de medicamentos. Diretrizes para resíduos sólidos urbanos também prevê a economia circular nos processos de design, produção e comércio, e também no âmbito dos resíduos industriais, a economia circular está lá presente, de forma a reduzir a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos industriais. Isto posto, eu passo para o Plano Paulista de Resíduos Sólidos, que estava em consulta pública até ontem, até o dia 6/10. Estava em consulta pública o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, que dedicou um capítulo específico à economia circular, abordando diretrizes ou princípios da economia circular, como, por exemplo, projetar para não geração, com a finalidade de promover o ecodesign, considerar resíduos como matéria-prima, fomentando os recursos secundários, construir resiliência pela diversidade, utilizar fontes de energia renováveis e pensar em sistemas que defende como fundamental compreender a inter-relação entre as diversas partes do sistema econômico e destes com o meio natural, com o ciclo de vida dos produtos, Life Cycle Thinking, como base para novos modelos de negócio. Então, isso está previsto no plano estadual, que prevê, dentro da economia circular, alguns desafios, como, por exemplo, incluir a circularidade como diretriz das políticas públicas ambientais no estado de São Paulo. Quais são as oportunidades? Apoiar e estimular essas ações por meio de arranjos de consórcios, incentivar soluções circulares no âmbito dos sistemas de logística reversa e simplificar procedimentos de análise e incorporação de resíduos como matéria-prima. Além disso, está previsto incentivar o mercado de soluções circulares em produtos, embalagens e serviços, concedendo crédito presumido, outorgado de ICMS, para produtos que atendam critérios de circularidade, e fomentar pesquisa e inovação na área. Além de economia circular, o Plano Estadual de Resíduos também prevê um capítulo específico para a logística reversa, visando consolidar a logística reversa no estado de São Paulo, aumentar o percentual de resíduos destinados à reutilização e à reciclagem. Aqui eu destaco, dentro das metas da logística reversa no estado de São Paulo, a possibilidade de o Estado regulamentar a proibição de vendas no estado de São Paulo de produtos e embalagens sujeitos à logística reversa que não cumpram com a logística no território paulista. Ou seja, passa a ser condição de comercialização de produto em território paulista o cumprimento ou a estruturação de um plano de logística reversa para os produtos e embalagens em território paulista. Além disso, também está prevista ampliação da exigência do sistema de logística para outros produtos e embalagens, e também o Estado prevê assegurar isonomia junto ao controle e à fiscalização de importadores, distribuidores e comerciantes que estão obrigados a implementar o sistema de logística reversa, uma vez que hoje a decisão de diretoria da CETESB 114, de certa forma, exerce um controle, uma fiscalização tão somente na indústria e fabrica em território paulista. Então, essa é uma síntese do plano nacional, do plano estadual, tratando-se aqui da questão de economia circular e logística reversa, não poderia deixar o alerta a quem nos acompanha, que a partir de janeiro, todos aqueles que geram resíduos industriais estão obrigados a se cadastrar no Ministério do Meio Ambiente, no CINIR, na plataforma do CINIR, e utilizar o MTR, o Manifesto de Transporte de Resíduos, como ferramenta para assegurar a rastreabilidade dos resíduos gerados em território nacional. O MTR serve para rastreabilidade da geração, transporte, armazenamento e destinação final ambientalmente adequada e passa a ser obrigatório a partir de janeiro, 1º de janeiro de 2021. Hoje já é uma ferramenta que é utilizada nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e passa a ser agora uma ferramenta de âmbito nacional. Fica aqui a mensagem, para quem tiver interesse. E, por fim, não menos importante, queria dividir com vocês uma iniciativa do estado do Paraná.
o Paraná regulamentou em janeiro deste ano, de 2020, um processo de licitações sustentáveis no Paraná, e hoje o Paraná, as compras públicas estão condicionadas ao cumprimento da logística reversa, ou seja, para se habilitar para fornecer produtos ou serviços para o Estado do Paraná, o pressuposto de habilitação da empresa é dispor de um sistema de logística reversa. Então, veja que o Estado, num papel importante, indutor, nas compras públicas, passa, então, a partir deste ano, considerar como critério de habilitação para as empresas ter um sistema de logística reversa. Ou seja, quem não tem sistema de logística não vende para o Estado do Paraná. Regulamentação é essa publicada em janeiro de 2020 e que tende a ser inspiradora para os outros estados. Então, aqui, de forma bem objetiva e com a finalidade de prestigiar o nosso debate e a troca de ideias, eu concluo agradecendo mais uma vez o Marcelo, cumprimentando já definidos, que são críticos para várias nações. Eles podem se esgotar em pouco tempo. Por exemplo, o antimônio, em cerca de 30 a 40 anos, ele não vai ter mais disponível na natureza, isso já está definido. Só a título de exemplo. Por outro lado, o nióbio. Algumas nações não possuem nióbio como fonte natural, mas a gente tem no Brasil uma rica oferta. Então, como se dá essa criticidade dos materiais e se elas podem ser recuperadas dos equipamentos eletroeletrônicos. Então, esse é um ponto-chave que a gente tem trabalhado também. Mas não adianta saber aonde está essa matéria-prima crítica, né? Achar essas minas urbanas, esse é o termo que a gente tem utilizado, encontrar essas minas urbanas, definir, mas a gente trazer menos incerteza, trazer mais previsibilidade para essa cadeia produtiva, na medida que a gente incentiva, então, o retorno desse material. Então, vocês podem ver que são várias camadas. A gente pode trabalhar desde a responsabilidade do consumidor, chegando até a indústria da reciclagem. A única responsabilidade do consumidor é devolver ao setor produtivo pela lei, né? Ele é o principal responsável pelo início. Sem a devolução, a gente usa esse termo, hibernar. Se esse equipamento ele ficar hibernando na casa das pessoas, ele não vai chegar e não vai ser reciclado. Então, esse é um grande gargalo que a gente tem. A gente fez uma pesquisa no final do ano retrasado, começo do ano passado, e a gente identificou com mais de 1.000 respondentes em todo o Brasil. A gente conseguiu mapear todos os estados brasileiros. Cerca de 85% é o índice de retenção no Brasil. A gente fez um pré-print de publicação. Então, 85% de índice de retenção significa o quê? 85% da população tem equipamento eletroeletrônico na sua casa e não sabe ou ainda não quis descartar. E apenas 30%, a gente fez essa mesma pesquisa, trabalhando nas unidades de pesquisa do Ministério, tem algum programa de implementação de logística reversa. E a maioria, né, pegando aqui os índices que foram colocados, cerca de 70% a 80% desconhecem as possibilidades. Então, falando brevemente da mineração urbana, a gente trabalha, termo em inglês, urban mining, a gente trabalha a mineração urbana no sentido de trazer esse material para dentro do processo produtivo. Essa parte de captação não é trivial, é um processo de logística, é caro, foi mencionado também na palestra anterior, 70% dos custos do take-back system, do sistema de logística reversa, ele está no processo de operação de 70% a 90% dos custos. Então, como é que capta? Depois que capta, que tipo de material, qual é a qualidade desse material, a matéria-prima secundária, como é que ela pode ser explorada, qual é o custo dessa exploração. Então, a gente tem pesquisa hoje no CETEM com o setor de lâmpadas, coordenado pela pesquisadora Ellen Guise. A gente tem o nosso projeto, que é o projeto de data mining, de data flow, a gente está captando esses dados de campo, e a gente tem outras pesquisas sendo desenvolvidas no processo de extração mineral mesmo, desse placa de circuito impresso, enfim, outros materiais. Enquanto a mineração tradicional ela tem esse fluxo de extração, transporte, processamento e recolha, a gente tem a recuperação de materiais no âmbito da logística reversa, que começa com a coleta, transporte, recuperação e processamento. Mas se vocês compararem a recuperação de materiais com a mineração tradicional, a gente tem um input energético e de custo bastante diferenciado. E qual segmento que eu estou falando? Eu estou falando de TI, eu estou falando de eletroeletrônico de grande porte, eu estou falando de eletromédico, também vai ter variação.
quanto é essa variação. Então, a academia pode contribuir nesse sentido também, a economia circular. Dados disponíveis que a gente tem hoje é o Global E-Waste Monitor, com dados de 2014, 17 e 20, só ressaltando que de 17 para 20, nesse Global E-Waste Monitor é a principal referência hoje internacional que a gente tem. O Brasil, então, em 2017, o brasileiro ele gerava 7,4 quilos por habitante. No report de 2020, eles informam que é mais de 10 quilos por habitante. Então, o que aconteceu? As ferramentas mudaram de mensuração ou o brasileiro passou a descartar mais? Né? A gente está fazendo esse tipo de análise. A gente tem o CINIS, tem o CINIR, desculpem, da ABEP, pelo Ministério do Meio Ambiente, tem a iniciativa do Centro de Recondicionamento de Computadores, que é uma iniciativa do Ministério de Ciência e Tecnologia, que trabalha com inclusão digital, também é uma contribuição da academia. Bases nacionais e internacionais, então a gente está tratando essas discrepâncias nessas bases, mas as bases nacionais a gente ainda não tem, o CINIRA que vai trazer esse arcabouço para a gente, e proposta de georreferenciamento. Esse ano nós aprovamos 7 trabalhos em fóruns e colóquios internacionais. Ano passado tivemos 2 artigos internacionais, quem tiver interesse a gente vai deixar o link no final. Esse ano também já teve um artigo, a Mariana publicou como primeira autora. Então, todos trazendo informações a esse respeito. A gente está aqui dando só pílulas, né, e falando bem breve aqui para vocês. Os desafios, participação do consumidor nessa cadeia, já foi falado, a disponibilidade dos dados, eles não foram coletados, então eles não podem estar disponíveis de forma consistente e coerente. Ferramentas para estimativa, como aconteceu com o Global E-Waste Monitor, mudou drasticamente, né, em pouco tempo, se você considerar de 7,4 quilos para mais de 10 quilos por habitante. A ferramenta para estimativa é a mesma, não é? Então, a gente está sondando isso e já vimos que teve diferença. O gerenciamento dessa informação, porque com dados a gente gera informação, então como ele é feito, de que forma ele agrega valor à cadeia, promove a articulação para políticas públicas consistentes e pensar no futuro, né? Trabalhar com data mining e previsão. É a nossa intenção com os projetos que a gente desenvolve. Já estou fechando aqui minha fala para a Mariana entrar. Então, as parcerias futuras e soluções, a gente vislumbra aí fechar parceria. A gente tinha essa intenção de trabalhar com o IBGE no censo desse ano, 2020. Para essa conversa, 3 anos atrás, num evento em Porto Alegre, ia conversar com uma representante do IBGE e a gente viu que não era o momento. Mas, quem sabe, para o próximo censo, ou, né, em dados preliminares, a gente fala de hibernação, que é quem tem o equipamento dentro de casa, e o comportamento do consumidor. No PROCON, a gente falar com eles, conversar com eles sobre obsolescência programada, como é que isso está regulamentado, como é que a gente pode trabalhar. No CISNAMA, né, já tivemos uma experiência com o Ministério do Meio Ambiente no sentido de fazer uma roça, uma diretiva sobre os materiais perigosos. E, por fim, eu acho que o mais importante, Receita Federal e o Ministério da Economia, é fundamental trabalhar a questão da tributação, senão a gente não motiva, a gente não movimenta essa academia. Eu interrompi o convite novamente. Mariana, está com você. Obrigada, Lúcia. Boa noite a todos. Eu não sei se todos me ouvem. Lúcia, você pode passar os slides? Isso, pode passar para o próximo. Aqui nesse vídeo, esse foi uma das iniciativas que você tem, né? A minha ideia agora, nesse finalzinho de apresentação, é trazer para vocês um pouquinho de como o aqui nós temos esse videozinho, né, que a gente fala um pouquinho do resíduo eletroeletrônico. Ele tem mais esse fim mesmo informativo, é algo bem breve, né, é um dos nossos produtos. Você pode passar esse slide? Isso. Obrigada, Lúcia. Trazendo um pouco da questão da gestão do resíduo eletrônico, a gente sabe, é um tema muito amplo, mas acho que para destacar aqui para vocês só uma pinceladinha de como o CETEM também está atuando, por exemplo, em termos de categoria de resíduo eletrônico. A gente ainda não tem resíduo eletrônico. A gente tem, por exemplo, pela diretiva UI, a gente tem 6 categorias. Aqui no Brasil já se adota muito, né, a categorização da BDI, são 4 categorias, e o CETEM vem com essa pegada de trazer um pouco da questão da reciclagem, porque a questão da BDI puxa muito para a questão do produtor, né, categorização para fins de reciclagem.
dessa forma, a gente propôs aqui 8 categorias, né? Vai ser lançado no nosso manual, vou falar um pouquinho mais para vocês aqui à frente, né? Mas a ideia é trazer um pouco foco para a reciclagem. Por isso que a gente trouxe essa ideia aqui da categorização de uma forma um pouquinho diferente, que venha a contribuir com a logística reversa. E a questão também de minas urbanas e hotspots são os nossos carros-chefes, podemos dizer assim, para vocês. Então, pode passar o slide, Lúcia, por favor? Só para passar para vocês essa próxima fase, que no caso tem tudo a ver com minas urbanas e hotspots, que é a questão do projeto da TARI. Ele nasceu no ano passado, né? Ele foi idealizado no ano passado, e a gente assinou o acordo do projeto da TARI no início desse ano. E basicamente o que é o projeto da TARI, né? É banco de dados. Já que nós temos essa lacuna na literatura, né? Nós temos essa lacuna no Brasil, a gente a ideia é juntar banco de dados, então a gente está indo atrás de empresa, atrás de cooperativa, atrás de todas as organizações que lidam com a gestão do resíduo eletrônico aqui no Brasil, ou seja, é um mapeamento nacional, e a ideia é a gente justamente juntar isso nesse banco de dados. É um projeto de 12 meses e a ideia é essa mesmo, a gente entender fluxos. Lúcia, você pode passar o próximo slide, por favor? Só para dar continuidade e mostrar para vocês, né, nesse próximo slide, a gente vai ter a questão dos nossos manuais. Aqui a ideia do manual, a gente vai lançar agora esse manual no dia 14 de outubro, ficam todos convidados, vai ser o lançamento desse manual no nosso evento do Dia Internacional do Resíduo Eletrônico, e a ideia é justamente trazer um pouco desse mapeamento a nível Rio de Janeiro. Pode passar, Lúcia, para o próximo. Gente, já estou encerrando, falta só mais um. Esses aqui são outras publicações que o CETEM tem com relação à mineração urbana de resíduo eletrônico, economia circular. Vocês podem ficar convidados a visitar o nosso website, que está aqui do lado, tá bom? Com todos esses materiais que são de graça e são justamente para informar a população sobre a logística reversa de resíduo eletrônico. E pode passar, Lúcia, para o nosso último e finalíssimo slide, falando um pouco, o geral, da contribuição da academia. Aqui, em particular, o CETEM, mas a gente pode ver que, hoje em dia, o retrato é esse. Nós já temos artigos, publicações voltadas para a economia circular, tecnologia de reciclagem, aspectos da legislação, muitas outras questões para o resíduo eletrônico. Contudo, a gente ainda tem essas pequenas lacunas, que eu destaquei aqui nesse quadrinho azul que a gente pode ver com relação à geração de resíduo eletrônico. Justamente, não temos hoje no país, podemos dizer, né, qual estado gera mais resíduo, não temos como falar isso. Né? A questão da rastreabilidade, a gente fala, por exemplo, dos sistemas de rastreabilidade, mas ainda falta alguma coisa, sabe? Falta um dado. Então, essa é a ideia, a gente fechar essas lacunas. A questão de processamento, grandes usinas para processar resíduos como placas de circuito impresso, que a gente não processa no Brasil hoje, e também a questão da tributação, que a Lúcia já colocou mais anteriormente, para falar para vocês que é nesse sentido que a academia, não só o CETEM, mas a academia no Brasil, no geral, está lidando com essas temáticas. Então, para trazer um pouco do retrato de como a academia está contribuindo. Tá legal? Pode passar o último slide só para agradecer a presença de todos. Fiquem convidados a visitar o nosso website. Aqui tem os nossos contatos também para futuras parcerias. Estamos bem convidativos aí para parcerias também, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Boa noite. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigado, Lúcia. Bastante interessante aí a perspectiva de vocês sobre o Reminário, o Centro de Tecnologia Mineral. A gente tem algumas observações aqui, perguntas que a gente pode fazer na sequência, né? Eu creio que agora a gente vai para fazer um encerramento e um debate. Nós temos aqui algumas perguntas que chegaram até nós, e eu gostaria, então, eu acho que todos aí os palestrantes podem... Eu acredito que todos vão ser colocados aqui novamente no vídeo, para que a gente possa começar aqui o debate. Enquanto a gente, né, e todos retornam para cá, apenas gostaria de lembrar mais uma vez que nós ainda temos hoje a oportunidade de fazermos as contribuições aí para o ATEAL, que é a Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem de Jundiaí. Vocês devem estar vendo aí na tela o QR Code, onde você pode acessar e fazer as suas contribuições. Ok? O Marcelo está de volta também? Marcelo? Estou aqui, Vanderlei. Ótimo. Vamos lá. Eu tenho algumas questões, algumas perguntas aqui, apenas para nós darmos uma aquecida no debate, algumas perguntas.
Eu começo por você, Marcelo, pode ser? Pois não? Você fez aí, você navegou, né? Navegou aí vários dados históricos aí desde da Revolução Industrial, né? E você trouxe um aspecto que é sempre muito discutido, às vezes mal entendido, que é a questão da obsolescência, né? Uhum. A questão da obsolescência e da economia. Uhum. Na verdade, eu poderia colocar sobre dois aspectos. O primeiro deles, qual que você acha, né, pelas experiências de vocês, o papel do consumidor na obsolescência? Qual é o papel real do consumidor? É o consumidor que realmente é o principal driver da obsolescência? E como que você coloca isso dentro da perspectiva da economia circular, né? Qual seria o principal fator que nós, enquanto sociedade, deveríamos trabalhar mais fortemente para acelerarmos aí a economia circular? São duas questões aí para você, Marcelo. Ótima pergunta, Vanderlei. Muito obrigado, inclusive, pela profundidade da pergunta. Quando nós falamos de obsolescência programada, nós entendemos que foi um artifício muito bem elaborado por uma pessoa chamada Alfred Sloan, que era então presidente da GM na década de 30, me perdoe. A época, antes disso, você tinha um conceito de produtos mais duráveis. Por exemplo, se você pegar uma propaganda de meia calça anterior à obsolescência programada, era uma propaganda de uma meia calça arrastando um carro. Então eles pegavam uma meia calça, amarravam num carro e arrastavam o carro para representar a durabilidade. Hoje nós sabemos o quanto esse produto ele desfia, né? Vamos colocar assim na terminologia mais coloquial. Agora, o grande critério é, por exemplo, que vamos falar de carregadores de celular. Isso está intimamente ligado à obsolescência programada. E se troca constantemente de modelos de carregador de celular. Obviamente que existe a mudança de tecnologia. Contudo, há a necessidade. Por exemplo, quando nós falamos de um computador, há a necessidade de, cada vez que eu tiver que atualizar um sistema operacional, eu ser obrigado a trocar. Nós podemos migrar e ir na moda, né? Ora você tem a moda com sapato fino, sapato grosso e assim sucessivamente. Obviamente que existe aqui um paradigma, um paradoxo, melhor dizendo, entre manter a economia aquecida, que é o conceito da economia linear, e efetivamente esse artifício da obsolescência programada é extremamente importante para continuar vendendo, porque senão ela vai colapsar. Agora, quando a gente fala de pegar esses modelos que eu vou ter uma meia calça que dura mais, eu vou ter a possibilidade de comprar um celular sem ter que comprar um carregador, eu vou ter a possibilidade de fazer uma mudança na moda para que eu não necessariamente preciso trocar meu guarda-roupa inteiro. Nós vemos nitidamente a possibilidade de mudar para serviço. Por exemplo, eu gosto muito de falar o conceito de furadeira. Eu fiz uma pesquisa, eu publiquei um artigo recentemente sobre furadeira, ao qual, quantos furos quem tem uma furadeira em casa? E é impressionante, a maioria das pessoas tem uma furadeira em casa. Agora, quando você faz uma pergunta, quantos furos você já fez? Poucas pessoas passam de 100 furos na vida útil daquela furadeira. Eu fiz um trabalho lá na empresa, nós temos furadeira que já superou 10 mil furos. Então, assim, houve a necessidade da gente extrair todos os materiais para eu e muitos dos que estão nos assistindo ter uma furadeira guardada em casa. Eu queria a furadeira ou queria o furo? Quando você fala de economia circular, o modelo ele muda para serviço. Então, a obsolescência programada, não sendo redundante na resposta, foi um subterfúgio eficaz para manter a economia rodando no âmbito de venda. Por exemplo, no conceito de economia circular, linear, você tem extração, industrialização, comercialização e descarte. Na circular eu tenho insumos, industrialização, serviço. Ou seja, nós crescemos para serviço. Eu acompanhei um projeto, Vanderlei, e já encerrando a resposta, de uma conexão entre uma empresa de transporte de mobilidade urbana, uma empresa de
máquinas de lavar e uma empresa de sabão se conectando para fazer uma lavanderia modelo, ao qual você alugava horas de máquina de lavar, alugava horas, gramas de sabão e tinha sua roupa lavada, ou seja, você não comprava mais o sabão. Qual é a vantagem? Eu não levo a embalagem para casa. Então, quando você fala de obsolescência programada, eu sou tendencioso a olhar que é uma necessidade da indústria. E o consumidor acaba ficando bastante refém a ela. Nós precisamos mudar o mindset e dar um turnover na questão do conceito de vender para utilizar, que está muito bem expresso no diagrama borboleta, no sentido de não mais consumidor, mas para utilizador. Espero ter respondido a sua pergunta. Certamente é bastante controverso, né? As posições, mas certamente é algo que vai requerer uma mudança significativa na forma de consumir, né? Na forma de consumir, na forma de se planejar e como que, de fato, você pode fazer uma economia que seja uma economia compartilhada. Exato. Mas, acho que, conceitualmente, realmente faz todo sentido. Márcia, uma questão. Primeiramente, é muito bom ver, né, que a gente já fez essa caminhada normativa. A gente sabe que nós estamos diante de um processo bastante complexo, a gente fica um pouco assustado com o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, mas é sempre bom ver que alguns passos já foram dados, né? E essa questão da normativa certamente é um desses passos aí que já foram dados e que a gente tem que partir de fato para a aplicação dessa regulamentação e dessa normativa, né? Então, a minha questão é mais, primeiro, como é que a gente de fato, garante a aplicação dessa normativa na prática, no dia a dia, para que nós tenhamos, de fato, uma certificação, para que tenhamos fornecedores, recicladores certificáveis. Como é que a gente sai desse conceito, dessa norma, para o dia a dia, para a vida do dia a dia, para que a gente possa elevar a qualidade dos nossos recicladores, porque a gente sabe que é bastante difícil. Nós, dentro da ABRE, a gente, né, já percorreu o Brasil inteiro atrás de recicladores. É uma dificuldade muito grande para que a gente possa certificar um reciclador que possa entregar realmente um trabalho de qualidade. Eu acho que nós temos aqui uma ferramenta bastante poderosa para nos ajudar. Então, eu gostaria de ver a sua percepção em termos de como é que a gente sai aqui da teoria para a prática e se você já tem algumas empresas que você tenha conhecimento que já passaram por esse processo de certificação. O documento normativo, ele é o primeiro passo. Então, a partir desse documento normativo, agora entram os acordos entre as empresas que vão comprar os serviços ou o trabalho de reciclagem e as empresas que vão realizar. Como é feito isso? Isso é feito através de um acordo, um contrato, ou você pode usar uma terceira parte como uma certificadora que vai até a empresa e verifica se ela está realizando aquilo conforme o que está colocado no documento normativo. Então, hoje, o documento normativo em si, ele não resolve essa conversa entre quem quer o trabalho e quem realiza o trabalho. Então, os próximos passos seriam o quê? Ou através do Inmetro criar essas regras de avaliação, que é uma forma de fazer isso, que se faz com os 14.000, os 9.001, e você acredita as empresas. Ou, por exemplo, uma entidade como a ABRE cria o seu grupo de certificação. Então, se eu sou um reciclador, eu sei quais são as regras que vão ser utilizadas para me qualificar, e vocês utilizam essa norma como a referência. Então, existem duas formas. Ou você faz uma forma um pouco mais, talvez, burocrática, ou você faz uma auditoria, como se diz, de segunda parte. Né? Vocês, como entidade, dizem para o seu reciclador, olha, eu quero que você se adeque a esse sistema de gestão
e vocês vão até lá com um grupo de pessoas conhecedoras e vão fazer essa avaliação. Essa certificação pode ser dada por vocês, né, ou pode ser dada por um órgão certificador. Aí depende também. Existem empresas que, no início, quando a norma foi elaborada, se prontificaram a serem certificadas, não são muitas, porque realmente, após a publicação da norma, realmente teve um resfriamento dos processos todos em relação aos prazos que foram estendidos, né? Mas eles contrataram empresas certificadoras, eles foram lá e verificaram os requisitos da norma e prestaram uma certificação. Mas isso pode ser feito entre empresas ou entre entidades ou entre uma certificadora. Essa regra ela pode ser combinada entre vocês, né? E a forma, o formato é a utilização da 16156 ou outras normas também que vocês necessitem. Porque talvez tenha que ser 16156 para um reciclador de eletroeletrônico, mas também você tem que fazer alguma coisa em relação a quem está fazendo reciclagem de geladeiras, que é outro documento normativo. Então, você pode integrar vários documentos. Mas os caminhos são dois. Ou você faz uma coisa através do Inmetro para utilização de avaliadores, né, acreditados, ou as entidades já fazem esse trabalho. Isso tem que ser definido agora, daqui para frente. Vanderlei, se você me permite, hoje nós conseguimos, a indústria Fox ela já está no segundo ciclo de reciclagem da norma 16156 e da 15833. O primeiro ciclo foi 3 anos e a gente agora já está no meio do segundo ciclo de 3 anos. Perfeito, mas Marcelo, nesse caso, a certificação, ela foi feita por uma entidade de terceira parte ou foi uma iniciativa direta de vocês com o certificador, ou foi via Inmetro? Qual foi o processo para conseguir essa certificação? Foi feito por terceira parte. Nós contratamos a certificadora da ABNT. Então, a ABNT ela tem a ABNT que constitui as normas, você tem a ABNT certificadora. Nós contratamos a ABNT certificadora que, numa sequência de auditorias documentais presenciais e amostral, nós obtemos o certificado por terceira parte emitidos pela ABNT certificadora. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Márcia. Uma pergunta rápida, que é uma consideração para o Fabrício. Fabrício, obviamente nós que militamos, né, na implantação da política nacional, a gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta aí no dia a dia, né? E nós sabemos também que a implantação, ela depende, de fato, da participação de todos os atores que foram trazidos na lei, né? na própria política, e que na medida em que todos participem, né, proporcional às suas responsabilidades, o processo de implantação fica facilitado, né? É mais uma curiosidade, eu não sei exatamente todos os detalhes da Planares, mas a Planares, ela traz alguma luz sobre a responsabilidade compartilhada e como que isso pode ser incentivada ou garantida, acelerada, essa participação compartilhada na implantação dessa política pública tão importante que é a PNRS e agora de forma ainda estendida a Planares? Então, Vanderlei, na verdade, reforça a previsão legal da responsabilidade compartilhada. A depender do fluxo, o Plano Nacional traz considerações, então ele traz refletindo a logística de embalagem de agrotóxico executado pelo INPEV, traz uma descrição do sistema de logística reversa de embalagens, traz a previsão do medicamento previsto no decreto publicado no Dia Internacional de Meio Ambiente, traz o de lâmpadas, ele traz os fluxos regulados e traz a importância, ele menciona a importância assim, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, mas aqui particularmente um refletir aqui com o grupo que só tem fera, né, acompanho aí não só o seu trabalho, do Marcelo, da Márcia, a Mariana, o pessoal da Lúcia, que faz um excelente trabalho. O que eu sinto é que hoje nós precisamos elevar a discussão no Brasil para assegurar
com que todos cumpram. E não é só para eletroeletrônico, é em geral. Sim. Porque dá a impressão que não tem sistema suficiente, às vezes não tem mesmo, porque são alguns cumprindo, né? E outros tantos não cumprindo. Então, acho que o que a gente precisa hoje no país é assegurar que um tratamento isonômico significa tratar os desiguais desigualmente. Então, veja, se a obrigação é para todos, todos cumprem. Se não cumprem, não adianta esse que faz algo querer que esse faça mais e aquele que não faz continua a não fazer. Então, assim, os órgãos de controle, leia-se órgãos ambientais, leia-se ministérios públicos, eles são fundamentais dentro desse processo, especialmente para subir a régua, trazer aquele setor que está à margem do controle, e aí, eu acho que é importante sempre lembrar, logística reversa é uma obrigação para pequenas, médias e grandes empresas, fabricantes, importadoras, distribuidoras e comerciantes. A lei não impõe linha de corte. Se você é menor, a sua cota é menor. Se você é maior, a sua cota é maior. É lógico, é proporcional. Então, eu acredito que esse seja um grande desafio da Lei 12.305, que remete aos regulamentos, a esse detalhamento operacional de quem faz o quê. Nós podemos observar aqui o que foi mencionado, ao detalhar a responsabilidade compartilhada prevista no decreto 10.240, eu coloquei o que cabe a cada um. É o decreto determinando em linha com a lei. Agora, nós vamos começar em 1º de janeiro. Eu acho que aí cabe aos gestores acompanhar. Estão todos cumprindo? Varejo cumprindo, distribuidor cumprindo, fabricante cumprindo, importador cumprindo? Porque outro dia, compartilhando aqui, o pessoal de pilhas estava comentando que, veja, hoje aproximadamente umas 15 empresas pagam pelo sistema de logística reversa, se eu não estou enganado. Fizeram um levantamento pelas pilhas recebidas pelo sistema de logística reversa, mais de 150 marcas. E eu não vejo ninguém falar isso, eu não vejo ninguém defender que todos têm que cumprir. Esse é o ponto que me incomoda, sinceramente. Veja, se tem 150 marcas, tem 150 empresas lucrando com uma atividade comercial de venda de baterias e o grupo de 15 pagando. Então... onde está a isonomia, né? Esse é o Brasil. Por isso que quando o pessoal... Eu admiro os exemplos internacionais, mas quando eu falo de Brasil, eu estou falando 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 210 milhões de habitantes. Portugal, por exemplo, que é um bom exemplo de gestão, é do tamanho do Paraná. Então, vamos aplicar, é pé no chão. E é esse ponto que eu gostaria de deixar, essa mensagem, que eu acompanho quase todos os fluxos regulares de logística, e eu sinto que, às vezes, a gente precisa aterrissar, aí os órgãos públicos também, né, veja, vamos todo mundo fazer um pouco, se todo mundo fizer um pouco, certo? Nós, na qualidade de consumidores, teremos uma melhor estrutura para fazer o descarte e ter um sistema operacional a nosso dispor. E pagando por isso, naturalmente, né? Nada de graça. Perfeito. Perfeito, Fabrício. Obrigado, muito obrigado aí pelas considerações. Eu acredito que a professora Lúcia, ela saiu, né? Ela está? Ou ela já saiu? Acho que saiu, né, Mariana? Isso. A Lúcia, eu não sei se vocês sabem, ela está com um bebezinho muito pequenininho. Perfeito. Ok, eu estou aqui para dar uma ajuda. Não, só uma pergunta rápida sobre a questão do CETEM, porque realmente essa questão de mineração urbana sempre é muito interessante. Uma curiosidade, na verdade, é se vocês têm dentro do CETEM algum programa de capacitação, algum programa que possa ser levado para a comunidade que trabalha realmente no dia a dia, no campo, nessa questão dessa mineração urbana, se vocês têm algum programa nesse sentido dentro do CETEM. Sim, ótima pergunta, por sinal. A gente trabalha com essa área de ambiental mesmo, educação ambiental, voltada para a mineração urbana, economia circular e com foco, o nosso grupo especialmente, que é o Reminari, que trabalha na questão de resíduo eletrônico dentro do CETEM, a gente trabalha com capacitação, cursos para empresas, cursos para universidades, cursos para cooperativas. A gente tem fornecido isso. Agora, com a questão da pandemia, realmente a gente reduziu
mas a gente tinha umas metas, né, dos cursos, e a ideia é trazer mesmo os conceitos e como aplicar esses conceitos na prática, né, porque a gente vê que tem muita lacuna, falta de dados, como que a gente vai atrás disso tudo, né? A ideia dos nossos cursos é isso, e além do mais, a gente também busca na prática, por exemplo, a questão de desmontagem de equipamentos, a sua cooperativa quer se profissionalizar, coisas do tipo, você tem trabalho nessa área de educação ambiental, além do mais, a gente também tem os nossos laboratórios, né, dos quais a gente trabalha com extração, com todos os quesitos para mineração urbana de fato, em escala piloto, escala laboratorial. Então, acredito que sim, você tem que estar bem posicionado nessa área, que bom, né? Obrigada pela pergunta. Mariana, tá ótimo, muito obrigado. Nós tivemos, antes do nosso bloco, a gente teve o bloco internacional, a gente pôde observar os tipos de preocupação, os desafios que eles ainda encontram depois de vários anos trabalhando nessa área, né? E apenas demonstra que a nossa missão no Brasil não será uma missão fácil, né? Não será uma missão fácil. A gente tem muito que aprender, muito que fazer, mas a gente está começando a fazer acontecer no Brasil, com certeza. Nós temos uma série de iniciativas, né, bastante positivas. O próprio evento, né, é uma oportunidade da gente também compartilhar o que a gente está fazendo, a forma de fazer e compartilhar os desafios para que a gente tenha uma agenda comum, para que nós possamos avançar nessa circularidade e também na implementação das políticas públicas, né, que é o caso aí da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é animador, isso não diminui o nosso desafio, apenas aumenta a nossa responsabilidade para que a gente possa, de fato, fazer diferença e possa, daqui a alguns anos, olhar para trás e, puxa vida, valeu a pena, a gente conseguiu mover o ponteiro. Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar o CIEPS, a Fox, Marcelo e todos aqui pela iniciativa, por nos dar a oportunidade, essa oportunidade aqui de trocarmos ideias e compartilharmos muitos dos trabalhos que a gente está fazendo e também aprendendo. Então, mais uma vez, muito obrigado. De minha parte, eu encerro aqui. Agradeço a Márcia, a Mariana, a Fabrício, Marcelo, e também a professora Lúcia, que já saiu. Muito obrigado aí. Tivemos, de fato, aí um bloco bastante rico de experiências e de compartilhamentos. Muito obrigado a todos. Eu creio que eu devo passar a palavra agora para o Marcelo, eu acredito. Agradeço, Vanderlei. Eu gostaria de fazer só mais praticamente uma frase, algumas poucas palavras. Se eu pudesse parafrasear o pastor Martin Luther King, eu iria falar I have a dream. Mas, infelizmente, eu acho que não é cabível. Mas, realmente, eu poderia dizer que I have a dream. De ver um país totalmente coeso, com o objetivo de resolver esse problema que, como o Vanderlei disse muito bem, é extremamente grande. E realmente tem que ser encarado como um problema muito grande, porque nós estamos falando de muitas mil toneladas de material. Como o Fabrício, sempre tão cartesiano, tão preciso, mencionando, né, que infelizmente muitos tentam carregar e poucos tentam carregar e muitos faz de conta que não escutam. Isso realmente é algo que tem que acabar. E o meu objetivo, enquanto, nesse caso, falando como diretor de meio ambiente do CIESP, é já fazer uma agenda para 2021, ao qual eu conto com vocês, para cocriar soluções, cocriar maneiras de encontrarmos a solução para um desafio muito grande e colocar a nossa nação na magnitude que ela merece. Realmente, Vanderlei, você sabe o quanto eu o admiro como profissional de carreira, e eu sei que você tem um desafio na mão muito grande, mas eu acho que a Abre não poderia estar em mãos melhores, e estamos à disposição, assim como poder escutar a Márcia tão precisa, falando sobre a norma, e todos os demais no decorrer do dia de hoje, a Mariana novinha, engajada na causa, né, Fabrício? O Fabrício sempre aí, o Fabrício está faltando agenda para advogar praticamente, é evento, né, Fabrício?
mas no final das contas, eu realmente gostaria de agradecer, porque hoje juntamos mentes brilhantes para um bem maior. Juntamos mentes brilhantes para um evento que, sem dúvida nenhuma, ficará marcado para a economia circular de eletrônicos dessa nação. Agradeço muito a todos, muito obrigado. A equipe também que está aqui, o Danilo, a Dani, tem um monte de gente aqui nos bastidores, o Juarez e toda a sua equipe, tem outro Marcelo aqui, tem o rapaz ali que eu chamo de Xuxa. Eles efetivamente fizeram tudo acontecer. Esse bloco, Vanderlei, ele teve uma pequena falha de conexão no começo e ele estará sendo reprisado amanhã cedo, antes da programação, então nós estaremos reprisando esse bloco, até mesmo porque a gente acabou perdendo o engajamento de pessoas, de público, e a gente gostaria que o conteúdo que vocês explanaram tão bem viesse a ser divulgado para o máximo de pessoas possível. Sendo assim, bom final de tarde a vocês que estão aqui nos assessorando, muito obrigado. Obrigado a todos. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Marcelo e equipe. Sensacional. Tenha uma ótima noite aí. Satisfação. Parabéns a todos. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Parabéns para todos também. Abraço, tchau, tchau.